Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? Vamos continuar estudando as cartas aos Filipenses e aos Colossenses. Hoje nós vamos ler Filipenses capítulo 1, versículo 21. E diz assim: Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo não está desejando a morte. Ele está apenas expressando que está pronto para a vida ou para a morte. Ele tinha consciência da brevidade da vida e, por isso, se era para viver, ele iria investir cada segundo para Jesus. Mesmo que esse modo de viver lhe conduzisse à morte, seria lucro. Ele iria apenas descansar até a volta de Jesus. A morte não é algo natural. Nunca vamos nos acostumar com ela. O pecado trouxe a morte para a humanidade. Por isso ela sempre será uma intrusa. A morte seria o fim de todo ser humano. Mas Jesus se tornou humano para morrer por nós, tirando o poder da morte eterna. Lá em Hebreus capítulo 2, versículo 14 a 15, nos dá uma clareza melhor para entendermos sobre a morte e como Jesus resolveu isso. Visto que nós, os filhos, somos seres humanos feitos de carne e sangue, ele se tornou carne e sangue também pelo nascimento em forma humana, pois somente como ser humano ele poderia morrer. E morrendo, derrotar o poder do diabo, que tinha o poder da morte. Só dessa maneira é que ele poderia libertar aqueles que durante a vida toda estiveram escravizados pelo medo da morte. Jesus morreu a nossa morte para que tivéssemos a sua vida e vida eterna. Por isso que lá em João 10:10 diz que ele veio trazer vida e vida em abundância para um povo que estava sentenciado à morte. Lá no livro O Desejado de Todas as Nações, na página 21, diz assim: Cristo foi tratado como nós merecíamos, para que pudéssemos receber o tratamento que ele tinha direito. Porque como ele não pecou, ele tinha direito a viver. Nós pecamos, nós deveríamos morrer. No entanto, a vida que Jesus tinha direito, ele nos deu. E a morte, que era a nossa sentença, nós colocamos sobre ele naquele madeiro, na cruz. Foi uma troca que foi feita para que nós tivéssemos vida. Ou seja, o salário do pecado é a morte, como diz lá em Romanos 6:23. E foi pago por Cristo na cruz. A minha dívida e a sua dívida foi paga. Já passamos pela morte eterna. Aqueles que aceitam a Jesus não participarão da morte eterna. Essa morte que nós morremos atualmente é apenas um sono, seremos despertados e o Senhor nos acordará para uma vida eterna. Então, entendendo isso, Paulo sabia que a morte não era o fim, mas apenas um sono que, rápido como um piscar de olhos, nós seremos despertos por trombetas e transformados subiremos para o encontro com o Senhor nos ares. Portanto, Paulo, em vida, iria glorificar a Cristo e depois da morte, iria se encontrar com Cristo. Por isso, o ser humano que aceita Jesus como Salvador só tem a ganhar. Então, eu te convido, venha você também para o lado vencedor. Por isso que Paulo não tinha medo da morte, mas com a vida ele queria gastar todo o seu tempo na pregação do Evangelho para glorificar ao Senhor. O versículo de hoje está em Filipenses capítulo 1, versículo 21. Mas se nós voltarmos um pouquinho e lermos o 20,
nós vamos entender o que Paulo queria dizer com relação ao 21. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. O importante para Paulo era engrandecer o nome do Senhor. Ele sabia que a vida era muito curta e ele queria gastar todo o seu tempo na pregação do Evangelho. Ele não queria gastar nenhum momento em coisas fúteis da vida. Ele não queria perder tempo. E por isso ele escreveu tantas cartas. E por isso ele não cessava de pregar para os guardas que o cercavam e que os guardava. Então, o tempo todo, Paulo sentia essa necessidade. E quando estava em liberdade, viajava de um lugar para outro. E o seu descanso era pouco, porque ele tinha uma necessidade urgente de pregar o Evangelho, porque ele sabia que a sua vida era muito breve. Ele sabia que estava caminhando para a morte. Ele sabia que depois da prisão viria a morte. Então, ele resolveu dedicar toda a sua vida a Cristo. Por isso que no versículo de hoje, ele disse: viver é Cristo, é só Cristo. Enquanto eu tiver vida, é só Cristo. E quando eu morrer, aí vai ser lucro, porque eu vou descansar, porque combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então ele estava tranquilo com relação à morte. Mas em vida ele estava correndo o tempo todo para pregar ao maior número de pessoas. Paulo aprendeu a viver, porque como ele mesmo disse, Cristo vivia nele. Da mesma forma, nós também precisamos dedicar a nossa vida ao Senhor. Infelizmente, hoje a gente só usa um pouquinho do tempo que sobra para o Evangelho. Um pouquinho de tempo, quando eu tiver tempo, quando eu tiver coragem. Às vezes a gente passa 8 dias sem ir numa igreja e quando chega no final de semana a gente diz: eu estou tão cansado, eu preciso descansar. Acho que eu vou deixar para ir no outro final de semana para a igreja. Então a gente vai perdendo o nosso tempo com as nossas coisas, com as nossas correrias, como diz o sábio, correndo atrás de vento. E as coisas espirituais nós vamos deixando de lado. Então, por isso que o inimigo se aproveita dessa nossa fragilidade e dessa nossa frieza para nos enganar, para nos destruir, para fazer com que a gente tome decisões erradas, porque nós não estamos focados na vontade de Deus. E muitas vezes, quando os problemas aparecem de uma forma gigantesca, a gente diz: meu Deus, o que foi que aconteceu? Não foi da noite para o dia. Foi uma vida que você manteve distante do Senhor. E ainda quer escutar a voz do Senhor. E ainda fica questionando: mas por que o Senhor não fala comigo? Por que o Senhor não fala comigo? Como Deus vai falar contigo se você não para um minuto? Se você não consegue passar um tempo com Deus? Se você não consegue ir na sua casa, louvar e engrandecer o nome do Senhor? Paulo, diferente de nós, ele queria que a sua vida engrandecesse o Senhor. Ele queria que quando chegasse a sua morte também fosse glorificado o nome do Senhor. Por isso que quando Paulo morreu, os seus seguidores, as igrejas que ele formou, avançaram mais ainda na pregação do Evangelho, porque viram que o seu mestre deu a vida pela igreja. Assim como Jesus fez isso, Paulo também fez, e eles dedicaram a sua vida também na pregação do Evangelho. Então, os nossos sofrimentos não afastam as pessoas de Deus, pelo contrário, atraem as pessoas, porque elas querem saber como é que a gente passa por tantos problemas e continua pregando, falando de Jesus, levando esperança, dando palavras de paz ao mundo, às pessoas ao nosso redor. Que você continue, mesmo na prisão, mesmo no sofrimento, mesmo diante das provações, que você continue como Paulo,
dedicando a sua vida à pregação do Evangelho, a essa mensagem tão maravilhosa de Jesus. E se Jesus não voltar na nossa geração, que você possa descansar em paz, na certeza de que num piscar de olhos, como o próprio Paulo escreveu lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18. Num piscar de olhos nós seremos transformados. Seremos despertos pelas trombetas dos nossos anjos vindo ao nosso encontro e nos levando para o encontro com o Senhor nos ares. A morte para o cristão não é o fim. Pelo contrário, quando acordarmos, daremos início a uma vida eterna. Que Deus te prepare, que o Senhor te dê o mesmo espírito de Paulo, de não temer nada, mas enfrentar tudo por amor a Jesus, assim como o nosso Jesus deu a vida por nós, que possamos dar a vida também por Ele e pela pregação do Evangelho. Vamos orar? Deus querido, nós te agradecemos por esse novo dia, onde as tuas misericórdias foram renovadas e por essa palavra que o Senhor colocou no nosso coração hoje. Que o nosso viver sempre seja Cristo, tudo para Ele e por Ele. Que possamos gastar o nosso tempo na pregação do Evangelho, dedicarmos a nossa vida a essa mensagem que um dia nos salvou, para que outros sejam salvos também. E que a morte não nos faça mais medo, porque Jesus venceu na cruz e naquela tumba ao ressuscitar. Da mesma forma, nós também seremos ressuscitados, caso venhamos a descansar no Senhor. Obrigado, meu Deus, porque nós entregamos a nossa vida ao Senhor e nós te pedimos que a tua vontade seja feita na nossa vida. Nós não queremos mais dirigir a nossa vida, mas nós queremos ser guiados pelo Espírito que nos levará a fazer a tua vontade. Que possamos sair pregando o teu Evangelho sem nenhum medo, na certeza de que assim como o Senhor cuidou de Paulo, o Senhor cuidará de cada um de nós. Que o amor a essa vida, que o apego a essas coisas materiais que temos em nossa volta, não nos seduza para que a gente não venha assegurar a nossa vida nas nossas mãos e que a gente, de forma egoísta, vivamos cada dia sem nos preocuparmos com essa mensagem maravilhosa que precisamos repassar para outras pessoas. Que possamos entender que temos poucos dias nessa terra e precisamos dedicar esses poucos dias ao Senhor que nos deu vida e vida em abundância. Dá-nos a tua paz, fica conosco, em nome de Jesus nós oramos e pedimos, amém, amém e amém. Paz para hoje, é o que eu desejo para você.